Soldados da luz, guardiões das virtudes. Então hoje é o dia 16 de julho de 2023, um domingo. O sexto ritual de julho, o ritual 52 de 2023 e o ritual 202 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Hoje nós estávamos em 23 participantes, né? Eu queria agradecer, né, fazer um agradecimento especial aos guardiões. Os guardiões hoje foi top, né? Nota 1000 hoje para os guardiões, né? Fazia dias que não tinha uma equipe assim, né, que deu certo, sincronizada, né, para atender todas as necessidades dos participantes no mundo físico e no mundo espiritual. Então eu agradeço, né, ao Rodrigo Alexandre, guardião dos homens, ao Guilherme Silveira, guardião dos homens, Karina Toshi Matsu, guardiã das mulheres, Elisângela Damas, guardiã das mulheres. E aos participantes, Cleverson Araújo, Matheus Rodrigues, José Marcos, Rafael Alves, Charles Aparecido, Robson Donadio, Matheus Teodoro, Jefferson Botelho, Daniel Moreira, Renan Estevam, que está ali, né, cuidando do Instagram ao vivo, Marcelo Vicente, né, que voltou depois de um tempo, Bruno Amaral, né, que está ali cuidando do YouTube. Gratidão ao Bruno Amaral, né, por esse trabalho, né, que graças a esse trabalho dele, né, nós estamos avançando muito nas redes sociais, né, e ao Renan também, né, com o Instagram ao vivo, e nós estamos procurando cada vez mais, né, se utilizar das mídias sociais, né. Então, gratidão a Beatriz da Cruz Alves, gratidão a Sônia Maria, gratidão a Adriana Coelho, gratidão a Mariana Sicarelli, gratidão a Maria Lúcia, gratidão a Ângela Martins Alves, mestra do ritual, e eu, né, José Carlos Alves, mestre do ritual. Então eu quero começar hoje lendo aqui alguns versículos aqui do livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 13. O que diz o versículo 13, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Veja aí o papel do sal. Agora, o mestre Jesus, né, o mestre dos mestres, vai falar da luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? E aí ele fala assim também: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Aqui, quando ele está falando do Pai, ele está falando do Pai divino de cada um de nós, né? Aqui ele não está falando de Deus, Criador, né? Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus, né? Então, eu fiz questão de ler esses versículos hoje, falando do sal e falando da luz, porque eu quero fazer um paralelo, traçar um paralelo justamente com as virtudes, porque as virtudes estão aqui, ó, né, na Palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, né? Então as virtudes, quando você leva a sério a prática das virtudes, então o que você vai se tornar? Um sal da terra, uma luz do mundo, conforme disse o mestre dos mestres, né?
E para que serve o sal, se ele se torna insípido, né? Sem sabor, sem gosto? Para que serve? E a luz? O que é a luz? Né? Que a vossa luz resplandeça, né? Então, quando você leva a sério a prática das virtudes, é justamente o que vai acontecer. Você vai virar um solzinho, andando, caminhando por aí, né? Em todos os locais onde você vai diariamente, né? No local de trabalho, no local de estudo, na sua casa, na sua família, na rua onde você mora, no supermercado que você faz compra, na igreja que você vai. Então aquele sol vai resplandecendo, iluminando aquele lugar, né? E para ilustrar eu vou contar uma historinha, né? Sempre estou contando as historinhas, né? São muitas. Até prometeram fazer livrinhos dessas historinhas e até hoje eu não vi. Dizem que vai fazer livro de historinha infantil, de para adulto. Eu acho que quando eu for embora, né, vai sair, né? Depois que eu for embora, acho que vai sair muitos livrinhos e livros, né? Mas a historinha é assim. Eu estava participando de um encontro de diretores, que eu fui diretor de escola há muitos anos, né? E estava lá em Faxinal do Céu participando do encontro de diretores. E eu percebi que no primeiro dia tinha uma senhora, ficava andando atrás de mim, onde eu ia aquela senhora estava atrás e tal. Mas eu não fiz conta, um monte de gente, né, andando para lá e para cá. Aí no segundo dia eu estou andando e olho assim para trás, uma senhora andando atrás de mim, como se fosse minha sombra. E aí eu parei assim, dei uma olhada nela e continuei. No terceiro dia, quando eu olho, tá a mulher atrás de mim de novo. Aí eu parei, olhei e fiquei parado, né? Porque aí, né? Aí ela chegou assim perto de mim e falou, diretor, o senhor me desculpa, me perdoa de eu estar andando atrás do senhor desde o primeiro dia. É que quando eu estou perto, me abre a visão, eu tenho a visão aberta e vejo um sol resplandecente no Senhor, uma luz intensa, e eu quero beber dessa luz, eu quero aproveitar essa luz. O Senhor me permite que eu fique assim tão perto do Senhor para aproveitar toda essa luminosidade? Eu falei, sim, minha filha, pode ficar por perto, sim, né? Na hora assim eu fiquei até sem ação, né? Levei aquele choque, ela falando desse jeito, né? Quando que eu ia imaginar que ali, né, num local daquele, ia ter alguém com clarividência ali, vendo tudo que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Então a nossa luz, ela resplandece. Desde 2013 eu venho fazendo o jejum de 24 horas. Então este ano exatamente faz 10 anos. Então são mais de 600 jejuns de 24 horas. Então, em 10 anos, eu fiquei 2 anos sem comer. É pouca coisa ficar 2 anos sem comer? Então, em 10 anos, 8 eu comi e 2 anos eu não comi. Porque são mais de 600 jejuns de um dia, né? E tudo isso tem um valor. Eu não estou falando isso para me exaltar, para me engrandecer. Quem sou eu? Não sou candidato a nada, né? Sou candidato a uma vaga no céu. Mas eu falo isso com todo o amor do meu coração, para poder mostrar para as pessoas que é possível, né? E às vezes eu falo, né, que é importante o testemunho. Como que a gente sabe que os grandes profetas, né, que Moisés, Jeremias, Abacuque, profeta Elias, profeta Eliseu, como a gente sabe que esse povo fazia jejum? Porque eles falavam, né? Porque eles iam lá para o deserto, não via ninguém, né? Porque naquele tempo era muito mais difícil fazer jejum. Hoje a gente faz jejum, né? Estou fazendo ultimamente de 30 horas, mas quando eu sinto uma fraqueza, eu vou debaixo do chuveiro, molho o corpo, né? Se não tem possibilidade, eu vou numa torneira, molho os braços, molho o rosto, molho o cabelo, molho as pernas, e aí aquela fraqueza ela vai, né, diminuindo. Agora pensa bem esses profetas, Jeremias, Elias, lá no meio do deserto, João Batista, Jesus Cristo, ia se molhar como? Pensa bem na dificuldade, aquele sol escaldante naquele deserto, naquelas montanhas, terrivelmente terrível. Então hoje, de certa forma, é até fácil, mais gostoso fazer jejum. Você fica debaixo de uma sombra, né, dentro de uma casa, né?
Aqui nós fazemos jejum de 3 dias, né? Vamos fazer agora, dia 18, 19 e 20 de agosto. 3 dias fazendo jejum aqui, né? Então todos estão convidados. Aqui tem alguns que vão participar. A Maria Lúcia, a Elisângela Damas, o Renan Estevam, Rafael Alves, Charles Aparecido vai fazer. Então, fazendo esses jejuns de 1 dia, de 3 dias, vai chegar no jejum de 7 dias. Né? Eu já fiz 2, Karina já fez 1, 7 dias, quem mais já fez? Mestre Robson já fez quantos? Uma meia dúzia, né, mestre? Então, é isso aí. E o que vai acontecer? Fazendo esses jejuns, você vai expandir luz e praticando as virtudes, todas as virtudes, a castidade, a caridade. Olha a caridade, gente, a caridade. Por isso que os espíritas falam que sem caridade, não. Sem a caridade, não há salvação. Eu não sei se foi o Chico que falou, né, o Chico Xavier, que falou essa frase, mas é uma frase que marcou esse país, né? Eu já vi estampada em vários lugares, né? Então a caridade, por que a caridade? Ela é tão especial, porque nós expressamos o amor pelo nosso próximo, nós expressamos o amor, então por isso que tem tanto valor. O jejum tem valor? Tem, mas é você com você mesmo o jejum, né? A castidade tem valor? Tem. Mas a maior parte da castidade é você com você mesmo, apesar que você precisa do próximo, né, em determinados momentos, mas na maioria das vezes é você com você mesmo, né? Então a caridade é o amor pelo próximo. Veja bem, né, a grandiosidade dessa virtude. E aí todas as virtudes, a virtude do trabalho, a virtude da esperança, esperar a sua herança, a virtude da humildade. Então você vai se tornar sal da terra, você vai se tornar luz do mundo. E quando você não leva a sério a prática das virtudes, o que acontece? Você torna um sal insosso, insípido, sem valor nenhum, que vai ser jogado pelos caminhos para ser pisado pelos homens, pelos animais. E se você deixa de praticar, você deixa de resplandecer essa luz. Essa luz. Seja a luz do mundo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar assim com o maior carinho para todos, né? Siga esse exemplo do Mestre Jesus. E eu queria falar que Maria, mãe de Jesus, estava aqui presente hoje. Várias pessoas falaram, né? Várias de vocês relataram. Então foi por isso que eu coloquei, né, uma playlist da mãe de Jesus, né? Vocês podem até ter estranhado, mas a presença dela aqui foi muito marcante. E eu coloquei em especial essa playlist de Maria, justamente em homenagem a ela que estava aqui. E ela ficou muito feliz com a homenagem que nós fizemos, né? Por isso que ela esteve presente dentro do campo da visão de vários de vocês. Que ela quis se fazer presente. Como ela se fez presente em Fátima, como ela se fez presente em Lourdes. E quem que via ela? Quem que vê? As crianças. Quem que viu Nossa Senhora em Fátima? As crianças. Em Lourdes, em tantos outros lugares. Então, para você ver Maria, mãe de Jesus, rainha do universo, para você ver Jesus, Cristo, mestre dos mestres, é um Deus desse universo. Porque ele passou pela crucificação, como eu estava falando há pouco com o mestre Robson, né? Por que Jesus ou Cristo, chegou na grandiosidade que chegou? Porque passou pela crucificação. Né? Quem aqui quer passar pela crucificação? Eu já passei várias vezes pela crucificação. A cada iniciação que você passa, você recebe uma crucificação. No nível da sua consciência, no nível daquela iniciação, até chegar no último degrau das iniciações maiores, que é a crucificação final. Então, cada crucificação dessa exige de você muito sacrifício. Né? E muitas vezes me vi crucificado, literalmente crucificado. Não senti as dores, tá?
da crucificação final. A gente sente as dores na medida da iniciação e do nível da consciência que você está recebendo. Então eu agradeço a Maria, Mãe de Jesus, que é do raio do amor. O Mestre Jesus é do raio do amor e sua mãe também, que vieram aqui trazer amor para todos nós, né? E eu quero falar também que ontem, né, nós tivemos, né, o Francis Ney, né, que passou, né, que teve a passagem, né, passou para o mundo espiritual, né, ele esteve aqui participando de rituais, a sua prima sempre está aqui junto com a gente, né, a Giovana Beatriz, a sua tia, a Adriana, também sempre está aqui com a gente, a mãe dele, a Solange, participou de um ritual, né, nosso aqui do jejum de 3 dias, então a família toda está participando aqui com a gente. E eu não poderia deixar de ir lá, né? Acompanhar a família e confortar. E assim que eu cheguei lá, eu já sentei num banquinho ali do lado, né, do veículo dele, né, que ele utilizou nessa existência atual, né, do corpo físico, e fechei os olhos e abri o meu campo assim da visão. Eu vi ele voando em volta ali, tudo daquele lugar ali, tem um vale assim logo abaixo. Ele voava naquele vale, ficava voando e brincando de voar, assim, voando, assim, e sorrindo e alegre, contente, porque ele podia voar livremente. Então, quando a gente está no mundo espiritual, que a gente se permite voar, é uma coisa magnífica, maravilhosa. E ele estava ali naquela condição. E ele olhava para o corpo e falava: eu estou dormindo? Eu estou dormindo? E falava olhando para mim. Eu falo: não, meu filho, você não está dormindo. Dessa vez não está dormindo. Você está no mundo espiritual. Então agora você faz parte de outro mundo. Então aproveita aí, né, procura o seu caminho, procura, né, para onde você deve ir, porque agora você não precisa mais ir em nenhum dos lugares que você ia. Não precisa ir na tua casa, no teu local de trabalho, nos lugares onde você andava, não precisa mais. E aí fui tendo esse diálogo com ele para mostrar para ele, né, que ele tá em outro mundo, né? Eu sempre faço esse diálogo com os desencarnados. E não é de hoje, é desde criança e desde adolescente, que é o trabalho do meu ser, é encaminhar os desencarnados, encaminhar lá no mundo espiritual e levar-nos finalmente para o julgamento final, né? Então eu não poderia deixar. Aí contei, né, para a família, para a mãe dele estava, né, chorando ali, muito triste. Aí chamei ela e contei para ela, contei para a tia, para os primos que estavam ali. E aí ela simplesmente parou de chorar, né? Ficou, né? Eles pararam todos de chorar, né? Depois a Giovana até mandou uma mensagem, né? Falando que depois que nós estivemos lá, né, o fato de nós estarmos lá, mudou o ambiente do velório, né? E eu fiz um trabalho de magia justamente para atender ele, porque ele falava assim: ah, eu não queria que ninguém ficasse triste, então, né? Porque eu estou feliz aqui, voando, assim. E eu tentando acompanhar ele voando, né? Voando, assim. Aí eu falei: ele não quer que ninguém fique triste. Se alguém sentir vontade de chorar, então chore. Mas procure ficar feliz, porque ele está bem, né? Então esse é um trabalho muito importante, viu, pessoal? Então tem vários seres no mundo espiritual que acompanham o desencarnado, né? Que faz esse trabalho de conscientização, tá certo? E hoje é o 6º ritual, a 6ª virtude, a esperança. Então tudo isso que eu estou falando está relacionado com a esperança, esperar a herança. Então a forma como você vive, né, como eu falei do sal e da luz, vai te trazer a herança. Por isso que fala, esperar a herança, esperança. Então é isso, pessoal. Tá dando 20 minutos aqui hoje, acho que estourei o tempo, né? Porque é um assunto assim gostoso. Eu poderia falar de cada assunto desse aqui horas e horas, né? Mas aqui nós não temos esse tempo. Então, gratidão, força e luz. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.